17. Aleluia. A seguir. Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 17. A seguir. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Isso é Jesus, né? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante dele. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E importante o versículo 26 que diz assim: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, né? Milagre. Não é coisa difícil de acontecer. Milagre é algo difícil de acontecer, né? Pode sentar, amados, com os olhos fechados, e vamos estar fazendo uma oração para Deus falar, né? Falar conosco. Eu sei que a leitura já fala por si própria, né? Mas né, tem pessoas que precisam, além de ler, né, saber o significado. Por isso que há explanação da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, louvamos a Ti, bendizemos a Ti por sentir a Tua presença até agora e saber que Tu está no nosso meio, porque se não fosse a Tua presença, Senhor, nada teria acontecido até agora. Porque, Senhor Deus amado, o inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para que nós não venhamos a Te glorificar. Mas rompemos barreiras, ultrapassamos obstáculos e estamos aqui, Senhor, adorando a Ti, Senhor, Te glorificando. E nós queremos que através dessa palavra Tu venha acrescentar mais fé aos nossos corações. É o que nós precisamos. E Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito importante, eu pediria para o João tirar o pedestal dele. Aleluia. Uma coisa muito importante, analisando essa mensagem,
na qual Jesus fez um milagre na vida de uma pessoa que ela estava paralisada, estava sem perspectiva de vida, ela não tinha mais perspectiva de vida. Paralítico, enfermo, uma enfermidade que os médicos não curam, não tem cura para a medicina. Só quem tem poder de curar essa enfermidade é Jesus Cristo. E como assim Ele fez? Mas um detalhe importante nessa mensagem aqui, porque para esse homem chegar até Jesus, alguém ajudou. E não foi só com os braços, não foi só com a força braçal. Aleluia. Porque o que moveu esses homens a ter essa atitude foi a fé. Glória a Deus. A fé. Pode falar um aleluia, vem. Pode falar um glória a Deus. Foi a fé que moveu esses homens a levar esse paralítico até Jesus. Veja que eles encontraram bastante obstáculos. Porque a fé é o que faz nós nos movimentar para atingirmos e chegar na realização do milagre em nossas vidas. A Bíblia diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que agradou Jesus Cristo foi a fé desses homens. Havia um impedimento, porque aonde Jesus ia, irmãos, aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. E claro que se fosse eu, se soubesse que Jesus fosse passar ali ou acolá, eu estaria fazendo de tudo para chegar próximo dele, para pedir a minha bênção, para pedir a realização do milagre na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E esses homens, eles tiveram fé. Aleluia. Né? Glória. Estavam resolutos, quer dizer, eles estavam decididos, eles estavam unidos. E é isso que nós temos que fazer. Obrigado. Tomar essas atitudes. Aleluia. Muitas vezes sabemos que existe alguém que está enfermo, que está doente, mora do lado da nossa casa, né? Ou mora do outro lado da rua, ou mora num bairro próximo ao nosso. E nós não temos, irmãos, essa coragem, não temos essa misericórdia que teve esses dons, não temos amor de sairmos da nossa casa, buscarmos uma pessoa para vir até Jesus, para receber o seu milagre, porque na maioria das vezes estamos preocupados conosco, queremos um milagre só para nós, e às vezes nós sabemos, conhecemos pessoas que estão enfermas, moribundas, em cima de uma cama, doente, sem perspectiva de vida, triste, angustiado, sem esperança. E você, como tem o Espírito Santo, você percebe. Não precisa a pessoa ir até você para falar que ela está assim, que ela está assada. Porque você que tem o Espírito Santo, você percebe quando a pessoa está enferma, está doente, está necessitando de alguma coisa. Glória a Deus. Esse paralítico, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele era um grande amigo desses homens, que eram 4. Porque amigo, irmãos, amigo é aquele que está do lado, amigo é aquele que apoia, amigo é aquele que ajuda, amigo é aquele que aconselha, amigo é aquele, irmãos, que está sempre orando em prol daquele que anda junto, que vive junto, Glória a que Deus. compartilha junto. Aleluia. Aleluia.
O Espírito Santo de Deus, ele queria fazer uma obra na vida de Jesus. Com certeza, essa situação precisaria ser mostrada para algumas pessoas. Pessoas que até então queriam envergonhar Jesus, queriam fazer com que o povo não acreditasse em Jesus. Se vocês notarem bem, o versículo 17 diz que veio várias pessoas de vários lugares, como diz aqui, de várias aldeias, né? Fala assim, versículo 17, eu vou reler para você entender o que eu estou falando. E aconteceu que em um daqueles dias estavam ensinando e ensinavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias, isso é, da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele queria mostrar para essas personalidades, fariseus, escribas, doutores, vindo da Galileia, vindo da Judéia, vindo de Jerusalém, que ele era o Messias, que ele era o dono da bênção, que ele era, irmãos, aquele que ia curar todos que estavam ali. E o Espírito Santo, ele preparou essa situação para que esse povo cresce que Jesus, ele é o provedor. Glória a Deus, aleluia. Houve aí, irmãos, uma obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que te cercam, que convivem com você, ou até mesmo dentro da tua casa, que não acreditam em você, que acham que o que está acontecendo com você é coincidência, é por sua luta, é por causa dos seus braços, é por causa da sua inteligência. E você, quando ouvir isso de alguém, você tem que reprovar, porque tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz hoje é por causa de Jesus Cristo. Porque Ele é na tua vida, porque Ele é o autor de tudo isso. Glória a Que Deus. você é hoje, que você vive hoje. Você veja, irmãos, nós oramos, jejuamos, pedimos oração, fomos em igrejas, em prol da bênção, o pastor Vinícius. Mas Jesus Cristo só concedeu no momento certo, na hora certa. Glória a Deus, aleluia. A bênção na vida desse homem foi na hora certa. É, Deus. Né? A Bíblia diz aqui no versículo 17 que a unção de Jesus estava tão grande, porque finalizando o versículo 17 fala: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. A virtude do Senhor está com você também. E muitas vezes você se discrimina, se desvaloriza. Não vá pensar que é a igreja grande que faz você ser um servo abençoado, que placa de igreja faz você abençoado. Não vá pensar que é isso, o nome de igreja que vai fazer você abençoado, bem-sucedido. Não é não. Quem faz você ser bem-sucedido é Deus, através do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz. Aleluia, Deus. Esses homens eram inteligentes, né? Mas eles, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, eles desacreditavam do poder de Jesus Cristo.
Não sei se por inveja, não sei se porque eles se consideravam mais religiosos do que Jesus e achavam que Jesus não tinha direito de ter essa virtude. Mas o importante é nós entendermos e analisarmos que Deus ele dá o dom para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Não é? O versículo 18 diz assim: eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Esse versículo fala de persistência. Esse versículo fala de perseverança. Esse versículo fala, irmãos, de não desistir, de continuar, irmãos, de continuar de pé, né, de continuar orando. Esse versículo fala, irmãos, para aqueles que estão pensando em desistir, para aqueles que estão achando que não vai dar certo. Oh, Deus maravilhoso. Porque, obviamente, que eles não iriam conseguir entrar pela porta, porque quem queria deixar? Aleluia. Deus. Se eu sou o primeiro a receber um milagre, por que eu vou deixar o último receber na minha frente? Eles não iam deixar. Então eles persistiram. Glória a Deus. Aleluia. Né? Pediram a Deus uma estratégia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É o que eu e você precisamos fazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pedir estratégia. Você evangelizou assim? Não deu resultado? Procure evangelizar de outra forma. Você pregou essa palavra? Não deu certo? Procure outra palavra para pregar. Aleluia. Você chegou nesse dia e esse dia essa pessoa que te ouviu, ele não deu crédito porque ele não estava atento. Vai outro dia. Mas não pode desistir. Não pode desistir. Aleluia. Não pode. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não pode desistir, tem que persistir. Desistir não, persistir. Continuar, irmãos, continuar. Precisam continuar. Jesus, aleluia. Eu me lembro que quando eu me casei, o meu sogro falou assim: ó, de mim não tem como ajudar. Meu pai falou assim: não, eu tenho 2 cômodos aí, vocês podem ficar. E eu sabia que não ia dar certo, porque eu já tinha ouvido falar de muita gente. Morar com sogro e com sogra não dá certo. Eu já tinha ouvido muito falar disso. Mas aí, com permissão de Deus, nós fomos morar. Mas nas primeiras noites, nossa, como casado, né? Só que a diferença, irmã Gleice, irmã deu risada, mas a diferença é que meus pais não eram evangélicos e nós éramos evangélicos. A sua filha vai morar lá na minha casa comigo. Não sei quanto tempo. E a irmã vai ver o que é ser sogra e sogro. Aleluia. Aleluia. Eu me morei na minha 17 anos. Então, foi bom? Graças a Deus. Eu tenho certeza que não foi, porque o que é bom é morar na casa da gente. Eu tenho certeza que não foi bom. A irmã fala porque a irmã tem um coração, mas não foi bom não. É bom é morar na casa da gente, é bom a gente ter o que é nosso. É verdade ou não é? É. Claro que é verdade. Eu vou morar numa coisa que não é minha e achar bom. Não acho que não. É como eu andar num carro que não é meu. Hã? Eu tenho que andar num carro que é meu. Que aí é bom. Se quebrar, é responsabilidade minha. Né? Se bater, é responsabilidade minha. Agora, se for dos outros, aí as coisas se complicam. É Jesus, aleluia. Hã? E é bem por aí, irmãos. Nós fomos morar na casa
Exatamente. Fomos morar na casa do meu pai. E nas primeiras noites, a irmã Raimunda falava assim: eu não vou ficar aqui. Essa casa não é minha. E nós, no dia 24 de maio de 91, chegamos na casa lá na casa da gente morar, às 3 horas da manhã mais ou menos. Foi o dia do casamento. Dia 4 de maio de 91, chegamos às 3 horas da manhã lá. E dali por diante a gente começou a profetizar. Essa casa não é nossa, a gente quer a nossa casa. Essa casa não é nossa, a gente quer a nossa casa. Ficamos lá 3 anos. 3 anos. E nesses 3 anos, Deus nos deu esse terreno aqui. Compramos à vista, porque tanto ela como eu trabalhávamos. Aleluia, Jesus. E construímos a casa. Glória a Deus. Durante 3 anos. E em 95 nós mudamos para cá, estamos aí. Vai fazer 20 anos que a gente mora aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós persistimos. Porque nós não aceitamos aquela situação. Porque o inimigo precisa ouvir da sua boca. Aleluia. E você não está contente com a situação. O diabo precisa ouvir da sua boca. Você precisa falar para o diabo: eu não aceito essa situação, demônio. Aleluia. Aleluia. Porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Porque essa situação, eu não vou viver essa situação mais não. Eu rejeito essa situação. Aleluia. Eu não aceito essa situação. Aleluia, Jesus. E aí Deus entrou com providência. Aleluia. Quantos anos esse paralítico ficou? A Bíblia não diz, mas creio que de nascença. Não fala qual a idade dele. Mas chegou um dia que alguém chegou e falou assim: olha, rapaz, nós ficamos sabendo que tem um homem aí que ele é profeta e ele cura, ele tem curado. Aleluia. Então, olha, nós vamos fazer de tudo para levar você até lá. Glória a Deus. Você chegou na igreja porque de alguém te trouxe. Aleluia. Você chegou na igreja, você chegou nessa casa como ele chegou, o paralítico chegou na casa que estava Jesus, porque alguém te trouxe. Alguém falou dele para você. Alguém disse que ele tinha algo para te dar. Agora o que não pode é desistir, é parar. É voltar para trás. Tudo que nós temos hoje é fruto de oração. Glória a Deus. Aleluia. Fruto de oração, meu filho. É joelho no chão e cara no pó. É Deus. Aleluia. Tudo. Estamos fazendo o que nós estamos fazendo pela fé. É Jesus. Aleluia. Comemos pela fé. Nos vestimos pela fé. Ó, vem aqui, Vinícius, faça um favor. Por favor. Aleluia, Jesus. Quantos anos tem essa camisa? Quantos anos tem? De quem é essa camisa? Ele pode passar aí e ver se tem alguma rasgada, tem algum remendo. Tem 20 anos essa camisa. Essa camisa eu apresentei ele. Foi com essa camisa, tem foto lá em casa. 22 anos Aleluia. tem essa camisa. Glória a Deus. Porque Aleluia. a gente tem que... Não. A gente tem que granjear o que Deus nos dá. A gente tem que cuidar do que Deus nos dá. Sim. Era minha essa camisa, ó. E ele usa. Então ele vai, ó. Se ele cuidar. Aleluia. O paralítico, ele não perdeu a esperança, ele não desistiu, Aleluia. não faltou fé. Ele sabia de que um
dia Deus iria prover na vida dele. Aleluia. Por isso ele continuou firme. Oh, glória a Deus. E chegou um dia, Deus entrou com providência, irmão. Como Deus ele vai entrar com providência na tua situação, no teu problema, né? No teu problema, na tua situação. Eu creio, Deus. Aleluia. Olha, o povo, eles ficaram 430 anos escravos. O templo foi destruído. Mas eles, em momento nenhum, passou gerações e gerações, eles desistiram de voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Aleluia. Em momento nenhum. E você pensa, irmãos, que a bênção de Deus é como você quer? Não é não. A bênção de Deus para você é da forma que você precisa, necessita. Aleluia. Tem gente que quer uma bênção, né, Vinícius? Né? Já quer entrar dentro de 10 mil reais? Numa empresa a gente entra e a gente passa por um processo. Aleluia. Vou fazer 20 anos naquela empresa, já vi muita coisa, já participei de muitos facões, que se vocês não sabem para a linguagem de facão, demissões. Muitas pessoas, muitos amigos meus já foram demitidos. Não adianta você já querer entrar. Se você tem diploma, é graduado, você não entra sem experiência. Verdade. A empresa não pega. Não pega de jeito nenhum. Você vai fazer um estágio primeiro, aprender o serviço. Se a empresa achar que você tem capacidade para ser admitido como profissional na área, ele te admite, senão não adianta, irmão. E Deus ele quer trabalhar na vida de alguns irmãos aqui, e alguns irmãos não estão entendendo o trabalhar de Deus. Porque Deus ele começa dando um pouquinho, irmãos, e aí conforme o seu merecimento, conforme a sua obediência, a sua fidelidade, Deus vai te exaltando, Deus vai te levantando, te colocando, irmãos, num lugar onde você é merecedor. Não adianta, irmão, você ter carta de habilitação e querer ter um carro e aí pede uma Ferrari. É, Deus, aleluia. Verdade, Deus, aleluia. Não adianta. Você sabe qual era o ofício do apóstolo Paulo? Quem sabe não fala. Qual o ofício do apóstolo Paulo? Qual era a profissão dele? Os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem porque os irmãos lêem Bíblia, né? Quem sabe não fala. Não, porque já respondeu um aqui que sabe primeiro que você. Porque só sabe quem lê Bíblia. Quem não lê não sabe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele era fazedor de tendas. Ele fazia barracas. Fazedor de tendas. O apóstolo Paulo. Depois ele se converteu, né? Antes da conversão. Foi depois que ele se converteu. Porque até então ele estudou com Gamaliel. Sim, Ele era a questão teológica não tem nada a ver com a função de trabalho. Eu posso ser o que eu sou e posso fazer teologia. Ele tinha uma função, ele tinha um trabalho, ele era fazedor de tendas. O fato teológico, então, eu sou pastor e trabalho. Ele era fazedor de tendas. E isso não atrapalhou a ser um grande missionário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? Oh, glória a Deus. E aí Jesus encontra
Nesse lugar onde ele estava, algumas pessoas que queriam impedir dele fazer o milagre, né? Jesus no versículo 20 fala assim: vendo a fé, depois que os homens desceram com o paralítico pelo telhado, Jesus disse ao paralítico: hoje os teus pecados são perdoados. Isso causou naquele recinto um alvoroço, causou ali uma discussão, porque até então eles não aceitavam Jesus como perdoador de pecados. Jesus só era ali naquele momento alguém que ministrava uma palavra, né, e por Deus fazia algumas coisas que ninguém fazia, mas isso não bastava para eles. E o versículo 21 fala: e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quer dizer, quem é esse que está mentindo? Quem é esse que conta mentira? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Até então eles não tinham sentido aí a virtude que estava em Jesus Cristo. Como os nossos irmãos católicos, né? Como os nossos irmãos da parte de Deus budista, né? Como os nossos irmãos islâmicos, que infelizmente a fé deles está centralizada em homens, em regras, normas, em livros, né, como é a mesa branca, né, o Espiritismo mesa branca. A base deles é nos livros, né? E eles não acreditavam ali que aquele homem, com certeza sabia da origem de Jesus, pudesse falar para alguém, né, que os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vosso coração? É como se ele falasse assim: o que vocês estão pensando dentro dos corações de vocês? Porque tudo procede do coração, né, irmão? Aleluia. O bem vem do coração, o mal também vem do coração. Jesus, porém, versículo 22, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que razoais em seu coração? Aí ele faz uma pergunta: qual é o mais difícil, qual é o mais fácil, aliás? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Eles só tinham autoridade para falar assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Essa autoridade ele tinha, porque o sacerdote